E o tema desta noite é Apóstolos, os construtores do Novo Testamento. Nós já iniciamos no primeiro domingo falando de Noé, o construtor do novo Gênesis. Nós, a semana passada, falamos sobre Abraão, o construtor do futuro, a partir de uma visão. E hoje nós vamos falar dos apóstolos, os construtores do Novo Testamento. Nós só estamos aqui hoje porque um dia os apóstolos decidiram ser construtores de um futuro. Feche os teus olhos, peça para que Deus me use de uma maneira especial. Peça para que o Espírito Santo flua por meio da minha vida e possa tocar o teu coração. Pai, nesta noite, eu me coloco como instrumento da tua palavra, Pai. Senhor amado, Deus glorioso, que nós possamos aprender com os apóstolos como construir um futuro. Pai eterno, se os apóstolos não tivessem decidido, Pai, serem construtores de futuro, tudo que Jesus fez na terra teria se perdido no tempo. Mas como eles tomaram uma decisão, Pai, e entenderam a sua missão, Pai querido eterno, até o calendário da humanidade foi mudado. Se hoje nós estamos vivendo o ano 2018 da era cristã, é porque essa era foi construída, Pai, por meio dos apóstolos. Então ajude-nos, Pai, a aprender com eles. Ajude-nos a entender, Pai querido, os princípios que eles aplicaram, meu Pai. Para que nós também, nas nossas vidas, Pai, no nosso ministério, no nosso chamado, naquilo que o Senhor tem nos levantado para ser e para viver, nós possamos também ser construtor de futuro, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, amém e amém. Amados, quando nós olhamos para Noé, nós vimos que Noé tinha 3 características importantes para ser um construtor de futuro. Ele estava aberto para um novo começo que veio por meio do dilúvio. O dilúvio varreu a terra e tudo precisou começar de novo. Noé também, ele não tinha saudosismo. Quando ele desceu da arca, ele não ficou chorando pelo que foi destruído. Ele resolveu agir pelo que podia ser feito de novo. Noé também, ele tinha uma aliança com Deus e ele manteve esta aliança. E uma outra característica importante que Noé tinha é que ele já era, antes do dilúvio, a pessoa que Deus precisaria depois do dilúvio. Isso são lições importantes que nós aprendemos na primeira mensagem dessa série e que é sempre importante recapitular. Esteja aberto para os novos começos, não tenha saudosismo na sua vida, não fique preso ao passado. Quando você guia um carro, o para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Porque só se vai adiante, amados, olhando para frente. Olhando para frente. Existe uma importância do que ficou para trás, que é ficar para trás. A grande importância do passado é ser passado. Já passou. Já passou. Agora você precisa olhar para frente. Então, sem saudosismo, mas sendo também, hoje, a pessoa que Deus poderá usar quando realizar os seus sonhos. Seja hoje, em cada área da vida. Na área espiritual, seja o cristão hoje que Deus poderá usar amanhã. Por que não? Muito em breve, você aqui também, ministrando uma palavra. Por que não? Seja hoje o cristão que Deus vai poder usar aqui. Por que não? Por que não? Por que não ser você o maior ganhador de almas dessa igreja? Por que não? Seja hoje quem ama as almas e ora por elas. E tudo isso poderá acontecer. Aprendemos isso com Noé. Quando olhamos para Abraão, na segunda mensagem aprendemos lições importantes. Abraão, ele recebeu visão de Deus e viveu a partir daquela visão. Mas quando uma parte muito boa da visão já tinha se cumprido, que era chegar na terra de Canaã, ele não esqueceu do resto da visão.
Na tua caminhada, amados, Deus vai te presentear com tempos maravilhosos. Quem crê assim? Mas não permita que esses tempos maravilhosos façam você perder a visão. Não permita que os tempos de bonança façam você esquecer para onde você está caminhando. A palavra de Deus relata que Jesus, ali no dia, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, e ali apareceu Elias e Moisés, diz que os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele ali, falaram que, Senhor, vamos fazer uma tenda para Elias, uma para Moisés, outra para o Senhor, uma para nós, e vamos ficar aqui mesmo. Estava tão bom aquilo que eles queriam ficar por ali, mas Jesus precisou lembrar eles, não. Lá embaixo tem uma multidão esperando a gente. A visão precisava continuar. Jesus não veio a essa terra ficar num monte com Eli e Moisés. Jesus veio a essa terra morrer na cruz e ressuscitar em favor da minha e da tua vida. Mas aquele tempo maravilhoso que ele viveu ali no Monte da Transfiguração não fez ele esquecer o propósito. Então Deus te presenteará, amados, com tempo de bonança. Mas não perca a visão. Não esqueça, não desista do restante da visão. Outra coisa que Abraão tinha é que ele amava a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Ame. Ame a presença de Deus acima de tudo. Acima de tudo. Ame a presença. Ame. Ame a presença de Deus. Abraão falou, Senhor, se há alguma coisa em mim que o Senhor aprova, não passa por mim sem parar um pouco. Que todos os dias, amado, Deus possa parar um pouquinho na tua vida e você usufruir da presença dele. Às vezes falando muito e às vezes só curtindo. Só curtindo a presença. Mas ame a presença. E Abraão tinha a marca da aliança. Eu e você precisamos ter a marca da aliança para sermos construtores de um futuro melhor. Em cada área da tua vida, amados, para ela ser melhor amanhã, ela precisa ter a marca da tua aliança com Deus. É um segredo de vitória. É um segredo de vitória. Nos seus negócios, precisa ter a marca da tua aliança com Deus. Os teus relacionamentos, precisa ter a marca da tua aliança com Deus. Você está estudando, a sua dedicação precisa ter a marca da aliança com Deus. Tem um livro muito bom do Charles Weldon. Ele é um livro muito antigo, ele é de 1873. Mas parece que ele foi escrito essa semana. E eu recomendo que todo crente deve ler este livro. Em meus passos, o que faria Jesus? Este livro ele já está disponível no Google. Você consegue baixar no celular, no tablet, no computador. Que é um livro lá do século XIX. Mas é um livro importante. Em meus passos, o que faria Jesus? Ter a marca de Jesus, amado, em tudo que fazemos, em tudo que somos. É importante. E hoje, nós vamos aprender com os apóstolos. Quais características os apóstolos tinham que permitiu que aquilo que Jesus deu para eles começarem está de pé até hoje na humanidade? Amado, você já parou para pensar o sucesso dos apóstolos? O sucesso dos apóstolos? Nós só somos cristãos hoje porque eles foram vencedores no seu propósito. Que legado é esse que 2000 anos depois está mais vivo do que nunca? A semana passada morreu o astrofísico Stephen Hawking. Muito se falou dele. Na verdade, ao morrer, ele desvendou um dos maiores questionamentos que ele fez na Terra, né? Qual é o futuro da humanidade depois da morte? Só que deixou para nós um outro mistério, né? Para onde ele foi, né? Mas, de verdade, amados, sem diminuir a importância dele como astrofísico,
Mas atrapalhou a tua semana a morte dele? O legado dos estudos dele mudou o que a sua vida? Amado, o legado de verdade é o que os apóstolos fizeram. O Bob Briner, quem é o Bob Briner? Bob Briner foi o fundador da rede de televisão Fox. Hoje eu vi meu time perder pela Fox Sport, porque um dia ele abriu o canal Fox. E o Bob Briner escreveu um livro, Os Métodos de Administração de Jesus. Como ele fez que 12 executivos construíssem a organização de maior sucesso da história da Terra, que é o cristianismo. Você já parou para pensar o quanto os apóstolos têm para nos ensinar, amado? Para cada área da nossa vida. Para cada área da nossa vida, nós somos fruto do sucesso do trabalho deles. Nós somos fruto do sucesso do sonho que Jesus plantou no coração deles. Quem aqui tem um sonho plantado por Jesus no seu coração? Quem tem sonho para a tua família aqui? Quem tem sonho para a tua vida profissional? Quem tem sonho para o teu ministério na casa de Deus? Amados, eu já tenho sonho para minha velhice. Eu falei para Deus, Senhor, 128 tá bom. Depois disso eu acho que cansa. Eu acho que depois de 128 cansa viver. Cansa. Mas 128 tá bom. 128. Porque um dos grandes mistérios da vida, querido, é que quando a gente fica bom, a gente morre, você já reparou? Né? Quando você está experiente, quando você já não é mais levado pelas bobagens, quando você não dá mais cabeçada na parede, Jesus leva embora. Eu falei para ele, ô Senhor, deixa eu compartilhar um pouco. Então, se o Senhor não voltar, eu falei para ele, eu só não quero viver 128 se o Senhor voltar antes. Que aí eu quero estar no céu vivendo a eternidade. Mas eu tenho sonho para velhice, amado. Você já sonhou? Aí, já passou, já venceu os 80. É Deus purinho. E tá aí, ó, lindona maravilhosa. Entendeu? É a pastora Zezinha, antes de começar o culto aqui, contando o testemunho. Que amanhã ela faz 77 anos. E essa semana ela foi numa casa lá e Deus usou ela para expulsar uns demônios lá. E ela falou, pastor, achei que eu estava fora de forma. Botei a mão no cão e pus ele para correr de lá. Né? 77 anos. Vai nascer uma célula lá na casa do homem lá. E diz que o homem vai todo dia na casa dela agradecer ela. 77 anos faz amanhã, mas botou o capeta para correr. A palavra de Deus falou que ia ser assim. Mas por quê? Porque a gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter projetos, mas a gente precisa vencer como os apóstolos venceram. Uma das características dos apóstolos, amados, é a perseverança. Diga comigo, perseverança. Amados, nós estamos numa geração que não é ensinada a perseverar. Por quê? Por causa das redes sociais. O que acontece? Alguém fez alguma coisa que você não gostou no Facebook, o que você faz? Exclui. Não é? Alguém fez algum comentário que você não gostou no Instagram, o que você faz? Dá um unfollow. Não é? Aí o povo traz isso para a vida. Tudo é descartável. Tudo é jogado fora com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Por quê, amado? Porque a nossa geração não foi ensinada a perseverar. Qual é a frase mais famosa da nossa geração? A fila anda, não é? É ou não é? Ah, não deu certo? A fila andou. Por quê, amado? Não é ensinado a perseverar. Tem justificativa para tudo que fracassa. Tem explicação para tudo que fracassa. Mas não, amados. A primeira característica que os apóstolos tinham era a perseverança.
Em Atos capítulo 2 diz: e eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos. Perseveravam unânime. Eles receberam o Pentecoste por quê? Porque Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, quando vir sobre vós o Espírito Santo. Amados, eles perseveraram. Eles foram para o cenáculo, 120 pessoas sedentas e famintas de Deus. Eles receberam uma palavra, eles perseveraram naquela palavra, até que o Pentecostes aconteceu. Até que o Pentecostes aconteceu. Veja quanto exemplo de perseverança. Amados, para você construir um futuro diferente, você precisa ter como característica a perseverança. A perseverança. Não desista facilmente dos seus sonhos. Não desista da tua célula. Não desista da transformação da vida de alguém. Não desista da salvação da tua família. Ai, pastor, entreguei meu filho para Deus. Ô, meu amado, se você entregar para Deus é a melhor coisa que você fez. Mas a pessoa usa essa frase como? Querendo dizer o quê? Desistir. Não é? Entreguei para Deus, na verdade, ele está querendo dizer assim: desistir. Porque entregar para Deus, na verdade, é a melhor coisa que faz. Amados, o ensinamento de perseverança de Jesus em amor é tão grande que qual é o maior símbolo de amor que há na humanidade? O amor de mãe, não é? Mas a Bíblia diz assim: pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama em seu peito? Se ainda assim ela o abandonar, ele não nos abandona. Não é uma perseverança qualquer, querido. É uma perseverança em amor. Uma perseverança em amor. Ah, pastor, mas os meus sonhos que eu tenho hoje, pastor, são na vida profissional. Ame o que você faz. Eu não sei quem falou isso, mas eu gosto dessa frase. Tem um amigo que ele diz o seguinte: quando você não sabe quem falou e quer deixar chique o negócio, fala que é um ditado chinês, né? Fala que é um ditado chinês. Agora, se for uma mulher que falou, você fala que foi a Clarice Lispector que falou, aí fica chique. Fica chique. É ou não é? Né? Na internet tem tanta coisa com o nome da Clarice Lispector, nem se ela vivesse 1000 anos não dava para falar tanto, amados. Não dava para falar tanto. A pessoa acorda de manhã, pensa um negócio, vai lá, põe na internet e põe embaixo. Clarice Lispector. Né? Mas vamos supor que é um ditado chinês, então? Dizem o quê? Faça o que você ama e você não terá trabalho um dia sequer na tua vida, não é? Mas vamos inverter esse ditado um pouco? A gente não pode falar assim: ame o que você faz? Porque faça o que você ama fica uma coisa muito egoísta, né? Mas por que não amar o que você faz? Por que não fazer com amor? Amados, por que uma mãe não reclama de trocar uma fralda cheia de um bebê? Fala pra mim, tem coisa mais nojenta? Né? Amados, não sei, acho que cada criança vem com um urubu no estômago, porque, pelo amor de Deus, né? Mas por que a mãe troca com todo amor e carinho? Porque faz por amor. Faz por amor. Ame o que você faz, querido. Ame o que você faz. Ame o que você faz. Você sonha um dia ser um pregador? Posso te contar uma coisa? Eu entrei para o ministério com 19 anos de idade. Aí eu falei para minha mãe assim: pronto, mãe, agora eu já fui para a convenção da igreja, estou no ministério, estou pronto para pregar. Qual domingo que a senhora vai pôr eu para pregar? Ela: nenhum. Falei: não. Ela falou: não. Tá afim de pregar mesmo? Eu falei: tô. Ela falou: então, fiquei sabendo que o velório do Bela Vista tá sem capelão.
Amados, eu ia para lá. Às vezes 2 noites, 3 noites por semana. Quero até fazer menção honrosa aqui ao pastor Paulo, da Casa da Bênção de Osasco, ali na Avenida Sara Veloso. Porque às vezes só tinha eu e ele e os mortos naquele velório, amado. Oi? João de Andrade, né? João de Andrade. Tem um povo de Osasco ali, me corrigiu. Às vezes, amado, só ficava eu e ia embora até a mulher do morto. Ficava só eu e o pastor Paulo lá conversando e olhando pro morto. Né? Ela falava, quer pregar? Vai lá. Aí eu chegava para a família do defunto, falava assim, vocês já têm quem vai fazer o ofício fúnebre? Não, não tem. E amados, eu pregava como se eu estivesse numa cruzada. E eu fazia apelo. Que eu estava vendo o dia de até de um morto levantar a mão ali. Entendeu? Porque eu botava toda a paixão do mundo naquela... Amar o que você faz, amado. Ô, meus lindos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pregar para vocês é a coisa mais gostosa do mundo. Essa igreja é linda, essa igreja é maravilhosa. Pregar para vocês é a coisa mais gostosa do mundo. Agora vai pregar para morto. Né? Mas até hoje, amado, às vezes, outro dia o pastor Eduardo falou para mim assim, pastor, eu estava vendo o senhor começar uma campanha no velório lá, né? Porque eu dei uma empolgada, só faltei falar em língua, virar umas cambalhotas lá e vamos fazer umas curas aqui, porque, amados, eu não perco oportunidade. Ó, o povo, tudo que vai casar aí, fica sabendo, eu vou pregar no seu casamento. Entendeu? Já fique sabendo, eu vou pregar no seu casamento. Os que eu fiz aí, preguei ou não preguei? Preguei os que eu fiz aí, ó, prego mesmo, amado. Não sei se eu vou ver seus parentes de novo na minha vida. Se a pessoa chegar lá no céu e Jesus falar para mim assim, por que você não pregou? Foi a única chance daquela pessoa ouvir o evangelho, eu prego mesmo. Vou falar de vocês, vou falar coisas bonitas, mas vou fazer o apelo no seu casamento. Não se preocupa não, né? De uma forma discreta, não vou mandar ninguém para frente, ninguém vai pisar no véu da noiva. Pode ficar tranquilo. Mas que vai todo mundo receber uma palavra no coração, vai. Tem 2 ali que já até arrepiaram os cabelos ali, né? Tem 2 lá que eu casei faz uns mesezinhos. Preguei ou não preguei? Fez efeito lá na família ou não fez? Aí, amado, tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Mas ame. Ame. Às vezes você sonha ser um pregador, aí você fala assim, não, o dia que o pastor me colocar lá na plataforma, eu vou ser um pregador. Amado, se você esperar começar aqui em cima, deixa eu te falar uma coisa. Não. Ninguém começa aqui, amados. A parábola do talento diz o quê? Sob o pouco, foste fiel. Sob o muito, te colocarei. Perseverança. Persevere. Ai, pastor, eu tenho o sonho de casar com a fulana. Já deu um presente para ela? Ai, não, pastor, o que ela vai achar? Vai achar que você é um cara legal. Se você não der um presente, ela vai achar que você é um mão de vaca. Ai, pastor, mas ela não me dá nenhuma bandeira. Perseverança, meu filho. Perseverança. Você acha o quê? A pastora lutou para chuchu para casar comigo. Fez uma trama com a minha mãe lá. Entendeu? Falou assim, ó, vamos dar um jeito de casar ele, que se ele passar dos 30 sem casar, não casa mais. Aí juntou ela, minha mãe, meu pai, né? Foi uma trama para eu casar lá, amado. Quando eu vi, eu já estava assinando o papel lá. E louvado seja Deus. Né? Mas tem que perseverar. Perseverança, amados. Os apóstolos perseveraram. Eles perseveraram, amados, quando tudo estava muito bom. Mas eles perseveraram também na época da perseguição. Eu tenho um amigo, o Bichói, ele é do Egito. E ele é um cristão copta. E os coptas foram evangelizados pelo apóstolo Marcos. Porque ameaçado de morte, o Espírito Santo conduziu ele a sair de Jerusalém e ir para o norte da África pregar. Hoje, 2000 anos depois, amado, está lá o cristianismo vivo até hoje no Egito. Porque um dia o apóstolo Marcos, diante da perseguição, ele não desistiu.
da sua missão. Não desistiu da sua missão. Não desistiu. Ah, pastor, mas a minha célula não está como eu gostaria. Eu vou desistir. Meu amado, se na turbulência você desistir, como é que vai ser na bonança? Ah, pastor, põe outro, eu não quero mais saber disso não. Ai, pastor, está tendo muita mudança. Sim, amados. Quem não muda fica para trás. A gente precisa evoluir, nos preparar para o futuro. Somos construtores de futuro. Ai, não, mas com essas mudanças eu não quero mais não, pastor. Vou desistir de tudo. Meu amado, já pensou se Jesus tivesse desistido de morrer na cruz? Ah, mas Jesus é Jesus, pastor. E você é irmão dele. Você tem a natureza do Pai que ele tinha. Você é um com ele, não foi a oração dele? Pai, faz-nos um. Assim como eu e o Senhor somos um, que eu e ele sejamos um. Para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou. Meu amado, não desista. Não desista. Persevere. Ah, pastor, mas aquela alma está difícil de ganhar. Persevere. Ore. Ai, pastor, eu não quero mais falar porque eu já estou recebendo resposta grossa. Não fale, mas ora. Eu gosto de dizer isso, meu amado. A oração não é tudo, mas tudo depende de oração. Persevere. Não desista. Não deixe de amar. Não deixe de querer a salvação da pessoa. Não deixe de sonhar com a transformação dela. Ai, pastor, mas a minha mãe foi embora, me abandonou. Ore por ela. Ai, pastor, meu pai abandonou minha mãe. Ore por ele. O diabo que fez essa obra, até ele sabe que tem um Jesus que veio a essa terra desfazer as obras do diabo. Não desista. Não desista. Ore, persevere. Os apóstolos perseveraram, amado. E por isso eles venceram. Por isso eles venceram. Perseveraram em quê, pastor? Atos 2 diz, perseveraram na sã doutrina dos apóstolos. Amados, Deus nos presenteou com o Evangelho. E nós cremos no Evangelho completo, não pela metade. Diga comigo, Jesus salva. Mas Jesus também cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. E Ele é o Rei que voltará. Esse é o Evangelho completo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso somos quadrangulares, amado. Os 4 Evangelhos, os 4 benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vamos perseverar na sã doutrina. Jesus ainda cura, queridos. Jesus ainda liberta. Eu estava contando com vocês, missionária Zezinha compartilhando. 77 anos, ele falou, segurei o endemoniado na cama e botei o capeta para correr. Porque aqui é assim, meu irmão, a gente ama as pessoas, mas expulsa é o Satanás. Tem gente que inverte a ordem, ama o Satanás e expulsa as pessoas. Não, nós amamos as pessoas e expulsa o Satanás. Vamos perseverar na sã doutrina. Diga comigo o que está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, queridos. Persevere. Olha que coisa linda que ele prometeu. Olha bem para mim. Porque se você lembrar só dessa promessa hoje, já valeu. Jesus prometeu o seguinte: coisas maiores do que eu fiz, vocês farão.
Coisas maiores do que a que eu fiz, vocês farão. Perseverem na doutrina. Perseverem na comunhão, amados. Na comunhão. O que é a comunhão, pastor? É a unidade, a integração. Olha para o lado aí, vê essa pessoa linda que está perto de você. Sabe de uma coisa? Semana que vem, essa pessoa linda quer ver você de novo. Isso é perseverar na comunhão. Entendeu? Lembra que eu falei que nós estamos numa geração que descarta tudo? A comunhão não é descartável, amado. Ninguém foi feito para ser uma ilha. A igreja é um corpo, aonde cada membro do corpo se conecta. Tem que perseverar na comunhão. Ai, pastor, vou contar a verdade. Hoje eu não estava nem um pouco afim de vir para a igreja. Sabe por que você está aqui? Perseverança. E quem não está? Não perseverou. Ah, pastor, mas é que tinha a festa da minha bisneta, da minha sobrinha, da prima da sobrinha da filha da minha vizinha. Quem aqui já saiu do serviço, faltou um dia de trabalho para ir na festinha de alguém? Mas por que na igreja falta? Quem aqui paga caro no ingresso para ir no cinema e só entra com o filme na metade? Quem aqui? E por que o culto você chega às vezes na metade? Quem aqui essa semana vai chegar atrasado todo dia no trabalho? Mas por que na igreja se atrasa? São princípios, querido. São princípios de perseverar na comunhão. Às vezes eu converso com a Patrícia, com a Kátia, com o pastor Eduardo, que geralmente estão, o Lucas, estão à frente do louvor, e às vezes eles compartilham, eles falam, pastor, às vezes na primeira música, a gente está suando frio. Aí de repente a gente fecha os olhos, quando a gente abre, pastor, a igreja está cheia. É uma coisa milagrosa que acontece. Não é não, amados, é atraso mesmo. Não é milagre não, é atraso mesmo. Parece milagre, mas não é. Quando eu era criança, tinha um remédio para piolho, o Denorex, quem lembra? E a propaganda falava assim, parece remédio, mas não é. Parece shampoo, mas não é. É Denorex. Eu gosto de propaganda, mas então eu memorizo. Às vezes o pessoal fala assim, pastor, a gente fecha o olho na primeira música, quando a primeira música a gente abre os olhos, aconteceu um milagre. Não é milagre não, mas é atraso mesmo. Perseverar na comunhão, querido. Perseverar na comunhão. Ah, pastor, é que se eu chegar atrasado no trabalho, eu perco o dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, presta atenção. E se Jesus voltar na hora da abertura do culto e ele vir buscar você aqui, se não tiver? Vocês acham que eu estou brincando? Eu estou falando muito sério. Porque ele vai procurar onde é o seu lugar. E se ele voltar e vir para te falar para o anjo assim, não, ó, o Marcos, busca lá na Quadrangular Vila Barros, na Rua Ipiranga 42, que ele está lá esse horário. Aí o anjo chega lá no céu, não deu para buscar não, porque ele não apareceu. É muito sério, querido. E se a vitória que você
veio buscar, Deus mandou o anjo entregar para você na hora da abertura. Perseveravam na comunhão. Perseveravam em estar junto no templo. Amados, aqui tem um ensinamento muito importante, presta atenção. Há uns 15 anos atrás, quando a gente falava que um crente era domingueiro, ele se ofendia. Quem tem mais de 15 anos de crente aí? Você gostava de ser chamado de domingueiro? Não. Às vezes hoje você chamar alguém de domingueiro, você está chamando ele de fiel. Porque agora inventaram uma espécie diferente de crente, o ceieiro. Não é domingueiro, é o ceieiro. Ele só aparece na ceia. Tem também o crente festeiro. Ele só aparece na Páscoa e no Natal. É uma perseverança, querido? Sim ou não? É perseverança isso? Sim ou não? Não. Perseveravam no compartilhar de casa em casa. Quem aqui participa de uma célula? Levante a sua mão. Você que ainda não participa, eu quero te convidar. Porque era uma das marcas dos apóstolos. Eles perseveravam no compartilhar do pão de casa em casa. Amados, somos uma igreja de duas asas. O culto e a célula. E o avião decola com as duas asas. Se eu chegasse essa madrugada no aeroporto lá de Belém e olhasse para um lado, não tinha asa, você acha que eu entrava no avião? De jeito nenhum. Perseveravam. Essa é uma atitude da vida cristã, amado, que vai ajudar você a ter vitória na tua vida. Agora tinha algo muito importante, que foi chave para eles fazerem o futuro. Eles perseveravam na oração. Nós temos que, como igreja, amados, perseverar na oração. A oração é a chave para acessar o céu. E tudo que a gente precisa vem de lá. E tudo que é de lá é bom. E tudo que é de lá, eu quero. Quem quer o que vem do céu para a tua vida? Mas a maneira de acessarmos é por meio da oração. Hoje Deus fez um grande mover aqui na hora da adoração, não foi? Mas esse mover só foi possível por meio do quê? Da oração. Aqueles que vieram aqui próximo ao altar, rasgaram o coração, fizeram isso por meio do quê? Da oração. Eles perseveravam na oração. Amados, olha que interessante. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus encarnado na forma de homem, ele só venceu porque ele orava. Talvez você tenha ficado triste porque você não tem conseguido resistir às tentações que Satanás coloca na sua vida. Amados, não tem outra coisa que eu possa te falar. Você só vai resistir às tentações tendo uma vida de oração. A palavra de Deus diz que Jesus, ele orou e jejuou por 40 dias. E assim, ele venceu as tentações de Satanás. Nós precisamos entender algo. Se o diabo foi audacioso ao ponto de tentar o próprio Jesus, amado, imagina eu e você. Quem aqui já aceitou alguma coisa ou topou alguma coisa com alguém e depois você pensou assim, por que eu aceitei aquilo? Quem já? As propostas que o diabo fez para Jesus foram tentadoras, né? De verdade, o diabo dominava o mundo. E ele falou, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso.
Tudo isso. Quer ver um caso de alguém que não orava e perdeu uma bênção extraordinária? Um rapaz chamado Esaú, irmão de um tal de Jacó, que trocou a bênção de Deus por um prato de guisado. Trocou a sua primogenitura por um prato de... Amados, quando nós não oramos, a gente perde a noção do valor do que é importante e do que não é. A gente começa a valorizar mais a criatura que o Criador. A gente começa a olhar mais para a bênção do que para o abençoador. Eu estava com a pastora lá na Itália e a gente passeando ao redor do Rio Tigre lá. E eu falei para ela, meu Deus, que tristeza ver o nosso Tietê, né? A gente podia, né? Sabadão, e dar uma passeada ao redor do Rio Tietê, né? Mas quem consegue aqui? Só se você tiver a fim de voltar cheio de bactéria, micróbio, tudo que é coisa ruim. Por quê? Porque em algum momento a nossa sociedade não entendeu a importância da fonte de algo tão importante que é a água. Poluiu, estragou. Mas às vezes na nossa vida particular, amados, é assim também. A gente estraga a saúde por causa de coisa material. E aí depois gasta a coisa material com o médico para recuperar a saúde. Não é só na vida espiritual, querido. É em cada área da nossa vida, porque o nosso futuro, ele não é construído só na vida espiritual. Nós somos seres espirituais, mas vivendo no mundo terreno. E aqui no mundo terreno tem muita coisa palpável. Que nós precisamos orar para entender o valor certo de cada uma das coisas. Então, persevere em oração. Persevere em oração. Quando você não persevera em oração, você está dando um ponto fraco para o inimigo te atacar. E amados, forte já não é legal lutar com o inimigo? Imagina fraco. Não nos iludamos. Sozinho a gente não pode com ele. O diabo tem poder. É que Deus tem todo o poder, é bem diferente. Mas ele tem poder. Senão ele não fazia o estrago que ele está fazendo no mundo. Entenda? Perseveravam em oração. Perseveravam. Olha que interessante. Quando a igreja primitiva e os apóstolos começaram a perseverar nesses aspectos, o verso 43, 44 e 45 de Atos 2 diz assim: e o temor veio sobre cada pessoa, e sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Eles se maravilhavam com aquilo que acontecia e sentiam um profundo respeito pela grandeza do poder de Deus e sua presença. Todos os que acreditavam estavam unidos e tinham todas as coisas em comum. Eles vendiam os seus bens e distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um. Amados, alguém pode falar assim: ah, pastor, ser cristão é uma destruição da propriedade individual. Nada disso. É que Deus sabia que logo em seguida eles seriam espalhados de Jerusalém e seriam afastados das suas posses. Ao invés de permitir que eles perdessem, Deus fez com que eles fizessem algo bom com aquilo que eles poderiam perder. Quando a gente persevera, meu irmão, na doutrina, persevera na comunhão, persevera no templo, cultuando a Deus, persevera na oração, até aquilo que o inimigo pensa fazer de perda na tua vida, Deus transforma em bênção, em algo abençoador.
Eles iam perder tudo que tinha quando aconteceu o espalhar e a perseguição. Eles iam perder tudo que tinha. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus tinha profetizado: não ficará pedra sobre pedra desse templo. Os judeus se rebelaram contra o Império Romano. César então manda invadir Jerusalém e detonar com os judeus e destruir o templo. E eles destruíram o templo. Não ficou pedra sobre pedra. E os judeus foram espalhados pelo mundo todo, inclusive os apóstolos. E a perseguição começou. Deus sabia, amados, que eles iam perder tudo que tinha. Os outros perderam, eles não. Antes já tinham vendido e feito o bem para os próprios irmãos. Quando aconteceu deles serem espalhados pelo mundo, aqueles que estavam na comunhão, todos estavam providos para poder cuidar das suas famílias. Meu amado, quando você persevera, Deus já construiu o teu futuro e sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele age hoje, às vezes até de maneira que a gente não entende, para garantir o seu melhor lá na frente. Para garantir o seu melhor lá na frente. Eu não sei quantos de vocês já tinham lido esse texto na Bíblia e entendido isso. Mas a palavra é muito clara. Depois eles foram espalhados para as nações. Como eles tinham vendido tudo que tinham e repartido de maneira igual entre eles, todos puderam cuidar das suas famílias quando foram exilados. Até se estabelecerem onde chegar. Até o que o inimigo pensou fazer dano na vida deles, Deus transformou em bênção. Deus transformou em bênção. Você é um construtor do futuro, amado. Se você perseverar em Deus, até aquilo que o inimigo pensa ter estragado na tua vida, você vai ver Deus transformar em bênção e vitória. Até o que o inimigo pensa ter estragado. E no 46 e 47 diz assim: e continuando diariamente, unidos no templo, repartindo o pão de casa em casa, comiam todos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o favor das pessoas. E o Senhor acrescentava à igreja, todos os dias, aqueles que deveriam de ser salvos. Amados, uma das marcas que Deus mostra que Ele está conosco nessa igreja é que sempre tem gente sendo salva. Domingo que vem tem batismo nas águas para honra e glória do Senhor Jesus. Isso é uma marca de que Deus está conosco. É uma marca de que Deus está conosco. Mas olha que coisa linda que o texto diz. Eles estavam sempre juntos no templo. Amados, vir à igreja é importante. Compreenda isso. Coloca estar na igreja, pelo menos todos os domingos, como uma prioridade na tua vida. Como uma prioridade. Por quê? Porque era uma das marcas dos apóstolos e da igreja primitiva. E eles estavam diariamente. Eu não vou pedir para você vir diariamente, não. Mas tenha esse compromisso. Ah, pastor, mas todo domingo aparece um parente lá em casa na hora de eu vir para a igreja. Traz ele para a igreja. Você não está percebendo a obra que Deus está fazendo. Não é para ele deixar você em casa. É para você trazer ele para a igreja. É para você repartir o pão com ele. Não está aqui que eles perseveravam em repartir o pão? Reparta a bênção. Quem é abençoado aqui? Traz alguém com você. Apareceu na tua casa. Glória a Deus. Deus tem um plano. Entra no carro aí. Aonde nós vamos? Receber bênção comigo. Eu vou ser abençoado e quero que você seja também. Sabe que foi feita uma pesquisa, amado? Até entre as nações fechadas, 83% da população respondeu que não consegue resistir a uma oração. Olha que coisa linda. Se você fala assim, vou fazer uma oração para te abençoar, até o ateu recebe. Aliás, hoje eu li uma frase interessante de um policial na internet. Ele dizendo assim, ó, você pode não gostar da polícia, é direito teu. Você pode dizer que não acredita em Deus, mas também é um direito teu. Mas quando o bandido aparece na tua frente, a primeira coisa que você faz é ligar para a polícia e pedir para Deus para ela chegar logo. Né? Acaba o ódio da polícia e o ateísmo acaba rapidinho. Né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Né?
Começou a cair o avião, acabou todo o ateísmo, né? Mas, amados, traga. Estar na casa de Deus é algo importante. Repartir o pão. Você tem sido alimentado? Reparta esse pão. Reparta esse pão. Amados, a nossa igreja trabalha de uma maneira a facilitar para você repartir o pão. No site da igreja tem a lição da célula. Você pode compartilhar com todo mundo. No Facebook, no YouTube da igreja tem a mensagem de domingo. Você pode compartilhar com todo mundo. Porque às vezes você pensa assim, eu não sei o que falar. Deixa Deus falar por você. Mas compartilhe, reparta o pão. Reparta o pão. E olha que interessante. Chegou a um ponto que essa marca tão linda deles era tão reconhecida na sociedade que eles começaram a encontrar o favor das pessoas. Quem aqui quer encontrar pessoa que te ajude na sua caminhada? Persevere. Persevere. E Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar. Sabe de uma coisa, amado? Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Essa igreja é maravilhosa por quê? Porque nós estava falando com o pastor Eduardo essa semana, nós estamos planejando um dia aqui, que vai ser um dia especial para os voluntários dessa igreja. Pessoas que dedicam o seu tempo, suas habilidades, para servir a Deus servindo os outros. Servindo os outros. Você chegou hoje e tinha um café disponível para você lá embaixo, grátis, 0800, né? Por quê? Porque um voluntário ou uma voluntária dedicou o seu talento, o seu dom, a sua habilidade. Alguém estacionou teu carro no estacionamento, por quê? Porque um voluntário resolveu doar o seu dom e a sua habilidade para ser um manobrista do céu no estacionamento da igreja. Entende? Você foi recebido com um sorriso lindo lá na entrada, porque tem um grupo de voluntários na recepção lá, sempre maravilhosos. Um corpo diaconal cada dia mais lindo e maravilhoso, que só cresce nessa igreja. Se Deus tem operado milagres, é porque tem um grupo que ora muito nessa igreja. Amados, ninguém faz nada sozinho. Deus ia acrescentando as pessoas. E eles encontravam o favor. Você quer encontrar o favor de Deus e das pessoas? Persevere. Se coloque em pé agora. Glória a Deus. Aleluia. Nós como igreja, nós somos uma família, mas também somos uma equipe. Uma equipe que deve trabalhar unida em favor das almas. A nossa maior prioridade, amados, é levar a salvação a quem está perdido. E uma vez que levamos salvação, é batizar essas pessoas para que elas sejam registradas no céu, se tornem cidadãos do céu. Uma vez que são batizadas, nós devemos discipulá-las, para que elas se tornem não apenas salvos, mas discípulos verdadeiramente de Jesus. Porque a ordem foi, ide e fazei discípulo de todas as nações. Uma vez discipulado, enraizado, fortalecido na sua fé, nós vamos capacitar cada um de vocês, para que você se torne um líder. Nem todos um dia serão pastor, terão um ministério pastoral, mas isso não é impedimento para você exercer um ministério. Na nossa igreja, há oportunidade para todos, sem exceção, servir. E dessa maneira, nós podemos estabelecer novas células, estabelecer
novos pontos de luz no meio da escuridão e das trevas que domina esse mundo lá fora. Mas principalmente, nós podemos fazer com que mais pessoas passem a pertencer ao reino de Deus. Passem a contar com o favor dos homens, mas principalmente com o favor do céu. Deus está com você, meu amado. Às vezes você tem sonhos que parecem malucos. Não se importe com isso. Às vezes, as únicas duas vozes que você tem que dar ouvido na sua vida é a de Deus e a do pastor. Porque se você chegar para eu e para a pastora, para a gente orar por um sonho maluco que você tem, nós vamos orar com você. Porque se tem duas pessoas que sonham uns trecos doidos, somos nós. Porque às vezes, o hoje, querido, não mostra nada do futuro que Deus tem para você. Quando você olha uma criança num parquinho brincando, você não consegue dizer se ela vai ser um médico, um advogado, um engenheiro. Lá no futuro isso vai se manifestar. Às vezes isso que Deus plantou no teu coração, mas você fala assim, eu não posso compartilhar com ninguém, porque se eu compartilhar vão dizer que eu sou louco. Mas a Bíblia diz que a nossa fé é loucura para esse mundo mesmo. Apenas persevere. 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 Porque Deus já está no teu futuro. Fecha os teus olhos. Fale para Ele. Fale para Ele. Quais são os teus sonhos, os teus projetos? Talvez você está vivendo um tempo de adversidade e você não estava entendendo. Fale com Ele. Ele não desistiu de você. Quando os romanos destruíram o templo e espalharam os judeus pela face da terra, Deus não tinha desistido dos apóstolos, querido. Quando Jesus os deixou e subiu ao céu, Ele foi muito claro. Eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador. Por que Jesus falou aquilo? Para que ficasse claro para eles que Jesus não tinha desistido deles. Jesus jamais desistiu de você. Jamais desistiu dos sonhos que Ele plantou em você. Apenas Ele pede a você, como os apóstolos, persevere. Persevere na doutrina, não abandone a vida cristã. Viva em santidade, buscando estar ligado a Deus todos os dias. Viva a comunhão com os irmãos. Seja um agregador. Seja alguém que soma. Alguém que une as pessoas. Alguém que tem prazer em estar junto com os irmãos. Persevere no repartir do pão. Compartilhando a palavra do Senhor e o amor de Deus. Pai, eu oro agora, Senhor, com os teus filhos, as tuas filhas, e por cada um deles, Pai. Meu Deus amado, nós somos aqueles que vão construir o futuro, Pai. Aqueles, meu Deus amado, que determinarão, meu Pai, o dia de amanhã. Pai, a nossa vida não está entregue ao acaso, a nossa vida não está entregue ao léu. Pai querido eterno, a nossa vida está entregue ao Senhor. E quando entregamos ao Senhor, o Senhor nos ensina, Pai querido eterno, como construirmos um futuro diferente.
Pai, aprendendo com os apóstolos, Pai. Eles perseveraram em princípios, Pai querido eterno, que fizeram que não apenas naqueles dias eles vencessem, mas que, Pai, chegassem até os dias de hoje, meu Pai, o legado do que eles começaram. Meu Senhor, nesta noite, Pai querido, que cada um possa perseverar, meu Pai, na sã doutrina. Pai querido, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Que possa perseverar na comunhão, meu Pai eterno. Sendo pessoas agregadoras, pessoas que somam, pessoas que quando abrem sua boca unam os outros, meu Pai eterno. Que contribuam para o crescimento mútuo, meu Pai. Que só tem palavras abençoadoras para sair dos seus lábios. Que se perseverem, meu Pai, junto no templo. Meu Deus, que todos compreendam a importância, meu Pai, de estar unidos no templo, meu Pai querido eterno. O Salmo 133 mesmo diz que a bênção que o Senhor pode nos entregar sozinho, mas a bênção que o Senhor só entrega quando os irmãos estão unidos, Pai querido eterno. Meu Deus querido, que eles perseverem, meu Pai, no compartilhar do pão e de casa em casa. Aqueles que o Senhor já levantou, Pai querido, como ganhadores de alma, como líderes de célula, Pai, como anfitrião. Senhor querido eterno, que eles perseverem. E aqueles que ainda, Pai, não tinham tido um despertamento para isso, possam ter nessa noite, entendendo a importância, meu Pai, de perseverar no partir do pão. Senhor amado, que eles possam perseverar em oração. A oração não é tudo, Pai, mas tudo depende da nossa oração. Não há outro meio, Pai, de acessarmos o céu, se não for pela oração. Pai, então vem. Vem e toque cada um deles agora. E seja qual for a área da vida, meu Pai, que eles estão enfrentando algum tipo de desafio, que hoje o Senhor se levante por eles, Pai, lutando a causa deles, mostrando a eles o favor dos homens e o favor dos céus, e que eles vençam e tomam posse, Pai, de toda a vitória, pelo poder glorioso do nome de Jesus. Pai, nós não sabemos como e onde estaremos no nosso futuro, mas uma coisa nós sabemos: estaremos muito melhor, porque o Senhor já está lá preparando tudo para nós. Que os sonhos se concretizem, que os projetos se realizem, mas sobretudo, Pai, que em tudo, cada um dos teus filhos e das tuas filhas perseverem, 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 pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.